E aí, gente, nem isso aqui. Essa é a aula 1 da nossa análise do livro do Rothbard, O Caso contra o Fed. Ele pode ser aplicado tanto para o Federal Reserve dos Estados Unidos quanto para bancos centrais no geral. Especificamente no nosso caso, no Brasil, o Banco Central do Brasil. Bom, o objetivo aqui não é explicar todos os aspectos do Fed, como ele funciona atualmente, mas qual é o efeito dele na economia ao longo da história, principalmente na crise de 2008, né? Tem alguns exemplos que pode ser feito, né? Então, ele vai começar dizendo, né? Federal Reserve, o banco que tem vários branches, né, várias subsidiárias. Tem diferentes bancos com diferentes líderes desses bancos, chamados de Fed, detêm um controle praticamente total do sistema monetário vital dos Estados Unidos. Não presta as contas a ninguém, é independente, e essa situação peculiar, quando sequer mencionada, é invariavelmente ladeada como uma virtude. Né? Então, a gente vai ver que isso não é nenhuma questão só sobre economia. Mesmo que você seja keynesiano, monetarista, etc. Uma coisa do Fed vai ser uma questão de direito econômico e de direito natural. O objetivo é mostrar, na verdade, do ponto de vista de direito, pela lógica, as ações que o Banco Central ocupa hoje são imorais em alguns aspectos. Além disso, os presidentes dos 12 bancos regionais do Federal Reserve, do Fed, seriam escolhidos pelo presidente dos Estados Unidos, em vez de, como acontece atualmente, pelos bancos comerciais das respectivas regiões. Né? Eventualmente, na época que ele escreveu o livro, agora já é um normal, né? Por exemplo, Trump, por exemplo, em relação ao Powell, que era anteriormente o líder do Fed, no geral, né? Os líderes de diferentes estados, né? Tem Nova York, né? Jersey, enfim. As diferentes subsidiárias do Fed, entre aspas. Mas, por exemplo, em relação ao Powell, depois de tirar o Powell, Trump tem uma peso nisso, né? O presidente dos Estados Unidos, né? O poder absoluto e a falta de prestação de contas do Fed são geralmente defendidos com base em um único argumento. E ele é de que qualquer mudança enfraqueceria o suposto compromisso inflexível desse Banco Central em travar uma luta contra a inflação. Porém, o Rothbard vai dizer algo que é óbvio na verdade. Na verdade, o Fed, ele, não sozinho, mas ele cria o efeito em que a inflação crônica gera baixa de poder de compra nos Estados Unidos aumente. Pode falar, nossa, mas o real é totalmente horrível comparado ao dólar. Pode falar que o poder de compra quem mora nos Estados Unidos é muito superior a no Brasil e outros países. Isso é verdade. Mas isso apesar da baixa de poder de compra em relação a- ao dólar em si. E a gente tem que entender que o dólar é a moeda mais forte do mundo junto com o euro. Então, fazer uma comparação com outros países como o Brasil é estranho. Mas o ponto é que, na verdade, mesmo os americanos poderiam ter muito mais poder de compra atualmente se o sistema que a gente vai ver aqui não estivesse em vigor, né? Vai dizer, né? Se a inflação crônica que aflige os americanos e quase todos os outros países é causada pela criação contínua de nova moeda ex nihilo, né? Um termo do Jesus Huerta de Soto nesse contexto, do além, né? Eu vou explicar. E se em cada país o seu banco central governamental é a única fonte monopolista da moeda, então tem uma lei específica, que é o Peel Act, no fim dos anos do século XIX, na Inglaterra, basicamente definiu, a gente vai ver posteriormente, a noção de que o banco central ele é o único que pode emitir moedas. O que, de um ponto de vista histórico, não faz sentido. Mas enfim, e até do ponto de vista legal. Mas o ponto é que hoje é aceito normalmente, mas não sempre, ao longo da história, é na origem do dólar que a gente vai ver um pouco, de que é imoral ou legal alguém emitir sua própria moeda. Por exemplo, você criar uma empresa hoje para emitir sua própria moeda no Brasil, com lastro em prata ou ouro, é imoral. Embora hoje você tenha criptomoedas, etc. Aí é outro caso, né? Mas uma que pode ser efetuada em par com o real, por exemplo. Se você pegar o livro do Hayek que a gente vai ler posteriormente, Desnacionalização do Dinheiro, o foco ali é que o certo seria, obviamente, você ter leis, né, que regulem isso, mas que os bancos, no geral, pudessem
emitir suas próprias moedas a esmo. Lastro de prata, ouro ou até de papel. A lei de Grisham faz o dinheiro ruim ficar maior que o bom, né? Basicamente. Por exemplo, vamos supor que eu tenha no Brasil uma moeda com lastro em ouro e outra de papel. As duas correndo ao mesmo tempo. A lei de Grisham diz que, por conta que a gente tem uma moeda legal tender, que é obrigatória pelo governo, basicamente, o dinheiro ruim vai tirar o bom. Tem uma citação do livro Sapos do Eurípides, né? Poema dele, né? Grego. Então, o dinheiro ruim tira o bom. O que isso acontece numa moeda legal tender. Se você ter todas as moedas privadas no país, se tivesse 10, 15, 20, não aconteceria. Então, acontece com as criptomoedas, por exemplo. Então, não que eu estou dizendo que criptomoeda deveria ser usada, não. Do ponto de vista que você ter emissões de moedas por pessoas, por empresas no país, do ponto de vista privado apenas, seria algo totalmente superior, né? Mas não vai entrar aqui. O dinheiro surge no livre mercado à medida que os indivíduos tentam facilitar o processo vital de troca. O mercado é uma rede, uma estrutura de duas pessoas ou instituições que trocam mercadorias diferentes. É óbvio, né? A gênese disso. Em relação à origem do dólar, o dólar, você pode pesquisar e confirmar isso, o dólar teve origem na Boêmia no século XVI, uma moeda de prata de 1 onça, popular e amplamente circulada. Boêmia, cunhada pelo conde Stilek, que vivia em Joachimsthal. As moedas ficaram conhecidas como Joachimsthalers, depois Thalers, né? Como a própria natureza humana, logo foram popularmente abreviadas para Thalers. Mais tarde se tornariam dólares na Espanha, né? Então, tinha uma moeda com lastro em prata. Em prata, né, na verdade. Era prata. Eventualmente, você poderia usar notas para ter a redenção em prata, né? Mas posteriormente. Você vê que a cunhagem inicial dessa moeda que foi conhecida, depois foi trazida por holandeses e outros ali para as colônias americanas, ah, foi cunhado por uma pessoa. Então, a origem não foi. A origem do dinheiro em si não é estatal. Isso é um fato. Do ponto de vista, se você ir do período paleolítico, neolítico, idade do bronze, ferro, etc., até a cunhagem da moeda, mais que a primeira foi a de Lísia, né? A moeda especificamente. As formas de commodities como troca, como o uso de trigo, cevada, etc., como forma de troca, forma de dinheiro. Até na parte bíblica é muito importante a gente entender isso, porque tem eventos como, por exemplo, a inflação na época de Elias, depois Eliseu, né? Teve uma inflação específica na época de Eliseu, em Segunda Reis, em que a inflação era cotada na moeda que era a cevada na época. Além dos shekels, né? Mas também a commodities, né? Então commodities eram usadas como forma de você saber os índices de preços de consumo de coisas, né? A cunhagem da moeda não é algo totalmente alheio ao uso de commodities como moeda. Você dizer que alguém tem posse única disso, que as pessoas não podem cunhar, é simplesmente o objetivo é essencial é controlar a moeda, parte do governo, para seus próprios benefícios, não beneficia a população. Um bom rei ou governante iria permitir todos emitirem moedas conforme a lei, obviamente, sem fraude, etc. Qualquer quantidade de dinheiro em uma sociedade é ótima. Óptima, não, o sentido correto, né? Ou seja, você tentar criar matematicamente a quantidade correta de dinheiro que deve ser cunhado, do ponto de vista estatal, não é possível de forma ótima. Uma vez estabelecida a moeda, o aumento em sua oferta não traz nenhum benefício social. A gente vai ver isso por quê, né? Enquanto a gente está no nível bebê ainda. Vai ficar um pouco mais complexo aqui, mais interessante. O grande erro de todos os teóricos quantitativos da teoria quantitativa, desde os clássicos como Milton Friedman, britânicos e o Milton Friedman, é assumir que o dinheiro é apenas um véu e que os aumentos na quantidade influenciam apenas o nível de preço. O Milley, por exemplo, sempre cita, né, o Friedman, né, dizendo que a inflação é um fenômeno monetário. Apenas um fenômeno monetário. Felizmente, o Milley diz isso frequentemente em podcasts, etc., que eu vejo, né, em espanhol. É um erro.
a inflação não é um fenômeno apenas monetário. É, e a grande questão do que não é só o aumento da oferta de dinheiro que causa a inflação crônica que a gente vê, mas várias questões associadas à expansão de crédito, que obviamente estão conectadas ao aumento da oferta de dinheiro, mas também estão conectadas a outras questões associadas. Não é só abaixo do poder de compra da moeda, exatamente o problema. Mas todas as funções de consumo e produção que são afetadas por conta disso também, que é uma coisa que Mises diz. A ação humana que a gente já viu anteriormente. Então, eu vou mostrar aqui como funciona exatamente para você entender o básico disso. Eu mostrei também no curso de Produção e Economia. Basicamente, você tem um governo aqui, certo? Fazendo isso aqui com o mouse. Então, o governo, ele permite a criação de um banco central, certo? Então, vamos supor que aqui já é o Banco Central, o governo. E aqui você vai ter os bancos. Eu vou colocar em outra cor. Em azul. Então, aqui você tem os bancos no geral. Bancos. Obviamente, do ponto de vista legal, a legislação vai regular os bancos, etc. Normal. E os bancos, eles são os primeiros, eles passam pela primeira emissão. Obviamente, o Banco Central, eu vou deixar aqui BC. O Banco Central, que pode ser independente ou não, mas está alinhado com o governo. Ele que vai fazer uma relação de controle da taxa de juros, etc., para os bancos. Também a questão legal associada a reservas fracionárias, etc., que eu já vou explicar. Os bancos, por sua vez, eles são a fonte de leverage para o mercado de fundos. Eu não vou colocar todos aqui, mas eu estou incluindo aqui fundos. De fundos, fundos mútuos, ETFs, fundos de índice, embora fundos de índice são até interessantes, muito bons. Todos os tipos de fundos inimagináveis que você pensar. Vou colocar de forma também diferente os hedge funds, que são fundos de investimento. Normalmente com muito empréstimo, né? Borrowing, né? Em inglês é empréstimo. Hedge funds. Esses hedge funds, assim, qualquer pessoa que tenha capital suficiente pode colocar seu dinheiro no hedge fund, que eles vão tentar apreciar seu capital. É um fundo de investimentos. Como se fosse um assessor de investimentos nível tryhard. E além dos hedge funds, tu vai ter o setor de private equity também, que eu vou colocar em outra cor para diferenciar um pouco eles. Então, o setor de private equity é basicamente um setor que ele vai comprar empresas. Pode ajustar também venture capital. Ele vai comprar empresas de caráter privado. Normalmente usando coisas como LBO, que é leverage buyout, que basicamente você tem empréstimo, você pega o empréstimo do banco. Obviamente tu tem um fundo, né? O setor de private equity também é um fundo. E aí tu pega empréstimos do banco para aqui o banco. Aqui pega um do banco. Os hedge funds também estão associados aos outros fundos, também associados ao setor de private equity. Ele pega os empréstimos do banco, por sinal, pega do Banco Central. Ok? Então a gente vai chamar primeiro aqui de primeiros emissores. Primeiros emissores. Esses daqui, no geral, são os segundos emissores, certo? E tudo isso daqui está conectado a uma coisa chamada senhorinhagem. Senhorinhagem. Que era feito por reis. Nicolas Oresme talvez seja um dos primeiros a falar disso de forma clara e representando os problemas disso. Mas eu já vou explicar porque isso é um problema. Nada com. Assim, todos daqui são coisas boas, né? Eu creio que hedge funds, no geral, né? São coisas boas. Fundos, no geral. Fundos mútuos, ETFs, etc. Setor de private equity, bancos. Nada contra esses setores. Os setores são incríveis. Eu prefiro fundos de índice, né? Mas enfim. Nada contra LBO. Então, leverage buyout, você comprar empresa que empresta algo incrível também. Só que tem um problema. E o problema é que, como a gente vai ver, essa parte aqui pode permitir que os bancos tenham apenas, por exemplo, 10% de dinheiro nas reservas, chamado de reservas acionárias, que eu vou por RF.
além de outras técnicas de expansão de crédito, que permitem que esses bancos eles tenham mais dinheiro nos seus cofres do que é depositado pelas pessoas. E você tem uma união hoje do setor de depósitos com de investimentos. Pela Glass-Steagall Act dos Estados Unidos de 1963, pós-crise de 1928, a Grande Depressão, o setor de depósitos e investimentos eles foram separados nos Estados Unidos. Nos anos 90, com Clinton, eles resolveram juntar os dois novamente para permitir que agora os bancos de depósitos possam usar esses depósitos para investimento, o que deu merda na Grande Depressão. Aquela velha questão, será que a gente aprende com a história? A gente pode aprender com a história, mas a questão é que você tem que decidir aprender com a história. Essa foi uma das causas da crise de 2008, mas enfim. Continuando aqui. De tudo isso, tem outra parte que é relevante. Esse setor de private equity vai pegar empresas, por exemplo. Ele vai comprar empresas, né? De vários setores, nada contra, é totalmente normal. Os fundos de hedge funds eles estão alinhados também com. Incluídos nesses fundos, eu posso incluir aqui também fundo previdenciário, que é para aposentadorias, público e privado. Também é um fundo, de certa forma, porque ele tem que. O fundo previdenciário ele tem que investir o dinheiro que ele coleta das pessoas, por exemplo, o FGTS da vida, um fundo público, ele tem que investir em títulos, talvez um pouco em ações, mas normalmente em coisas seguras, né? Em títulos dos Estados Unidos, Europa, etc. Eles vão investir em tesouros no geral, né? Mas também vai investir talvez um pouquinho. Eles vão investir em formas mais seguras de investimento, mas eles estão aliados também com fundos, com setor de private equity, etc. E também tem fundos de seguros que eu vou colocar em outra cor. Né? Parar um pouco. Então, além do fundo previdenciário, você vai ter o fundo de seguros, né? Também é um fundo. Seguros são seguros que as pessoas compram. Eles têm uma coisa chamada float, que é basicamente dinheiro de graça para eles, até que alguém tenha um problema. Vamos supor, a casa pegou fogo, a pessoa tem seguro contra incêndio. Só que até o incêndio acontecer, o seguro, a seguradora vai receber dinheiro sem fazer nada. Chamado de float pela Berkshire Hathaway, por exemplo. Nada contra, isso é algo bom. Só que todos esses mercados aqui, todas essas instituições, elas vão ter um leverage, uma forma de gastar mais por conta de reservas fracionárias. A gente vai falar mais sobre isso. Então, a expansão por parte das reservas fracionárias e outras formas de expansão de crédito é criar dinheiro do além, ex nihilo. Você está pegando os depósitos e aumentando ele com uma técnica bancária. Na verdade, é roubo, na verdade, é um imposto indireto na população e que também causa inflação baixa de poder de compra nesse exato momento, porque é crônico, não tem como você tirar por conta de razões óbvias de aumento da oferta de capital de forma exógena, né? Não é através de produção e serviços, é uma técnica bancária que aumenta a quantidade de capital na economia. Isso vai gerar o que é chamado de senhoriagem. Ou seja, quando eles aumentam a oferta de capital, os governos e os bancos, etc., eles lucram com isso. E essa porcentagem, esse spread, é chamado de senhoriagem. Então, eles lucram porque eles são os primeiros emissores. Então, assim, quando um rei ele emitia minting, né, ele pegava uma moeda de ouro e misturava com outras, basicamente, ele conseguia lucrar com isso. Ia gastar mais. Só que isso causava, na circulação do capital na economia, depreciação da moeda. Ou seja, toda a população ficava com uma moeda depreciada porque agora não tem mais a pureza da prata. Por exemplo, Xenofonte cita no Eisenmenger, que é um livro dele de economia. A prata da Atenas era mais pura. Tem como você testar a pureza da prata por técnicas. Usando som do ouro, por exemplo, para você testar se ajuda ou não. Então, você tem mais capital, tem mais crédito, liquidez girando na economia, dinheiro rolando por conta disso. Só que isso vai gerar inflação crônica. Ou seja, vai gerar uma grande baixa do poder de compra da população. Quem beneficia disso? Banco Central, bancos,
fundos previdenciários, seguros, hedge funds, private equity, porque eles têm mais dinheiro disponível. Não teria nenhum problema se isso não tivesse nenhum efeito na economia, mas isso tem um efeito catastrófico, porque basicamente os bancos são literalmente totalmente insolventes continuamente. Eles podem quebrar a qualquer momento, como foi na crise de 2008, quando tem uma crise. Eles não têm reservas. Foi assim com Lehman Brothers, Merrill Lynch e etc. AIG na parte de seguros. Então, a AIG, por exemplo, foi uma seguradora muito importante nos Estados Unidos, uma boa empresa, segundo o Bob Buffett e Menger, nas conferências da Berkshire Hathaway que eles citam. Antes da crise de 2008, eles falavam como a AIG era bem administrada e tal, mas eles tiveram esse exposure na parte de seguros. Do ponto de vista de bancos, por exemplo, a Wells Fargo, que também era bem vista pelo próprio Buffett e Menger, também disseram que eles tinham um exposure na crise de 2008 também. Com vários bancos, vários fundos previdenciários e seguros, também seguros na verdade, eles foram destruídos por conta disso daqui principalmente, de reservas acionárias. Se o governo não pagasse praticamente 700 bilhões para as empresas não falirem, para os bancos não falirem na época, os Estados Unidos, também para a Europa, como a gente vai ver, basicamente todas as finanças que as pessoas guardaram ao longo dos anos nos Estados Unidos iam pro inferno, né? Não ia mais existir. Então, todo esse sistema, ele se aproveita, vou pegar aqui, ó, para ficar mais claro. Toda essa parte de cima, né, se aproveita do leverage do Banco Central, causando inflação embaixo de poder de compra da moeda de todos os países, isso daqui não é só no Brasil, no mundo todo, e gerando crises econômicas que eventualmente acontecem também na época do Covid, foi a mesma coisa. Então, no curto prazo, isso daqui dá certo. As empresas são beneficiadas com isso. No longo prazo, não. Pode até ver o Brasil em relação à taxa de juros atual. Embora não é essa a causa, mas enfim. Vamos lá. Isso aqui eu já mostrei anteriormente. Quanto mais você tem uma reserva menor, a gente citou de 10%, quanto mais os bancos podem ter menos reservas dos depósitos que as pessoas colocam lá, mais ela pode expandir em dólares. Você pode ver, por exemplo, que a maior aqui é 10%. Quando ele tem 50%, ou seja, metade do que as pessoas depositam eles podem usar para investimentos, você tem que entender que, por exemplo, vamos supor que um banco ele tem apenas 100 reais nos cofres. Por questões de decisões legais pós-Peel Act na Inglaterra, etc., também vai ecoar em outros países, os 100 reais que foram depositados pelas pessoas ali, 90 ele pode investir. 10 ele fica nos cofres. Se der merda, todo mundo se lasca, obviamente. A gente vai falar um pouco do porquê não dá merda, normalmente. Se um banco do mundo apenas fizesse isso, dá merda, como o de John Law, por exemplo. Mas enfim, vamos lá. Mas o que acontece quando o governo sanciona e na prática legaliza a falsificação, seja por si próprio ou por outras instituições? Então isso daqui é uma falsificação de dinheiro. É uma técnica bancária, por exemplo. Vamos supor que atualmente, vamos supor, numa exposição, o que os bancos têm que ter nos cofres seja 20% no Brasil. Vamos supor que o governo brasileiro pegou uma lei e falou, ó, 20%, o banco que tiver menos que isso vai ser autuado. Porque aí o Brasil fala, ó, o Banco Central, o governo fala tipo assim, pô, a gente podia dobrar a quantidade de capital na economia, não? Tem como fazer isso? Sim, é só você colocar 10% de mínimo. Você dobrou a quantidade de capital na economia. Vamos supor que a economia tinha, vamos supor, 500 bilhões. Agora você tem 1 trilhão. Você vai ver como esse número fica grande. Mas, quer saber, eu acho que 1 trilhão é muito pouco, né? A gente poderia dobrar isso daí, né? Então vamos colocar 5%. Metade de 10. Agora você duplicou a quantidade de capital na economia. Mas quer saber, vamos duplicar de novo? 2,5%. O Fed já conseguiu 0%. Aí você pode falar, não, mas eles não colocariam menos de 2,5%. Colocar no zero, né? Você pode fazer de novo, você pode falar, a gente pode, ao invés disso, colocar 2,5%. E assim você pode
Quando você chega a 0% por lei, como o Fed já fez eventualmente na crise do Covid, tu pode fazer, por exemplo, 0,010%, 0,005%. Pode aumentar a oferta de capital ad infinitum, teoricamente. Nenhuma produção, nenhum serviço, simplesmente um passo de mágica, falar de dedos, que aumenta a quantidade de capital na economia. Ah, mas você vai falar, isso aqui é para investimento. Isso aqui é imprimir dinheiro. Vamos lá. Pois nesse caso, não há ninguém para proteger os nossos cidadãos das depredações da propriedade privada. Essa propriedade não é do Banco Central, das pessoas. Você não, as pessoas não têm escolha, porque basicamente vai pôr o dinheiro digital aonde? No Pix, no colchão? Não dá. Sobre o padrão ouro, digamos que a unidade monetária em uma sociedade tenha tornado $1 definido a 1,20 onças de ouro. Então, $1 é 1,20 onças de ouro, que é uma unidade de medida, né? Inicialmente, as moedas são cunhadas com o peso de cada um ouro. Ou seja, você tem o salário, ele tem valor, um lastro em ouro que existe físico nas reservas do banco. Então, em determinado momento, pela primeira vez nas colônias norte-americanas em 1690, o governo central, talvez por falta de ouro, e a razão, por falta de ouro. Não é uma razão do que o dinheiro de papel é melhor, é porque eles precisam gastar mais e eles não têm grana. Decide imprimir bilhetes de papel denominados em papéis de peso de ouro. E de repente, você quer saber? A gente pode colocar, em vez de 20 de ouro, pode aumentar para 1,40 de ouro. 30. Exatamente, né? A gente pode colocar frações maiores, realmente diminuindo o poder do dólar em relação ao ouro. Uma forma de fraude mais provável e sofisticada seria o proprietário dos grãos falsificar, dos silos dos grãos, né? Dos silos dos grãos, falsificar recibos de armazém. Então, e depois emprestar esses recibos a especuladores no mercado de commodities de Chicago. Isso quer dizer, isso daqui permite maior dinheiro disponível na economia. Só que dinheiro é que nem vinho. Você tem mais do além, em produção e serviços, basicamente, é exógeno, é indo além, vai gerar inflação, pela utilidade marginal de dinheiro. E no fim, o papel ele vira uma commodity legal tender. Então, imagina que, por exemplo, você falsificasse recibos de grãos, até tabaco. Teve um inscrito também na live que falou que até no Nordeste teve recibos com lastro em tabaco como dinheiro. Nos Estados Unidos isso aconteceu nas colônias americanas. Só que, vamos supor que as reservas de tabaco eram de 100%. Se alguém fosse lá, por exemplo, vamos supor que eu tinha $100 na época nas colônias, um lastro em tabaco, eu fosse lá onde o tabaco estava armazenado. Eu descubro que não tem nenhum. Eu acharia estranho, né? Eu achei que tinha lastro numa commodity. Tem valor no mercado, como assim? E o legal é que ele pode. O banco ele pode aumentar a quantidade que ele tem de dinheiro do além. E ele pode usar isso para investir. Obviamente, assim, para ficar claro, tem que ter reservas para aumentar a sua quantidade de capital. Se você, por exemplo, ter zero no banco, o banco ter zero de dinheiro, ele não pode fazer sua expansão de crédito. A questão não é essa. Ele tem depósito. Tem bilhões ali depositados. Porém, o problema é que você pode aumentar a quantidade que você tem do além. Esse é o problema. Durante a década de 1860, os silos de grãos emitiam recibos de depósitos falsos. Emprestavam-nos aos especuladores no mercado de trigo de Chicago e causavam distorções no preço do trigo. Tá? Basicamente dizendo que tem mais trigo do que existe. Você está emitindo depósitos com lastro no trigo. Se o lastro é de 100% em trigo, você só pode emitir depósitos com relação à quantidade de trigo e o seu valor de mercado atual. E flutua, né? Somente o endurecimento da legislação sobre depósito, garantindo que qualquer emissão de recibos de depósito falsos fosse tratada como legal, acabou com essa prática ilícita. Então, trigo que já foi usado muito como commodity, como forma de troca no passado, viram que isso é legal. Como assim? Vocês estão emitindo mais
recibos de trigo, que tem valor monetário, do que vocês têm nos seus armazéns. Isso é crime. Fraude. Isso é obviamente uma fraude. Eles perceberam como uma fraude ali. É óbvio que é uma fraude. Você não precisa pensar muito. Você não precisa ser keynesiano, monetarista, etc. Isso aqui é uma fraude. Funcionando como dinheiro, ou substituto do dinheiro, eles aumentarão o estoque de dinheiro na sociedade, inflacionarão os preços e provocarão uma redistribuição de riqueza e rendas que receberam novo dinheiro mais tarde para os que receberam mais cedo. Então vamos voltar aqui. Esses caras, eles vão ganhar com isso. Eles vão lucrar com isso. Agora, eu não desenhei uma parte aqui, né? Em todo esse sistema que a gente vê aqui, a gente tem a população. Tem salários. Vamos supor que você tem nos seus cofres, né? No seu banco favorito, R$ 100. Tu vai ter mais inflação crônica. Você está aumentando a oferta de dinheiro. Essa inflação não é anual, ela é contínua. A inflação não é algo que demora muito para acontecer, ela é contínua. Tá? Ela pode ser calculada em média, mas ela é contínua e vários efeitos não podem ser. Tem uma margem de erro de cálculo de impossibilidade de você realmente ter dados em tempo real do que os preços que as pessoas vão escolher no futuro, em mercados, em lojas. O preço que o mercado coloca, os fornecedores colocam no trigo, arroz, etc., que você compra no mercado, eles variam em flutuações de preço e não podem ser calculados antes deles ocorrerem, né? Então, tem uma margem de erro temporal em relação a dados de inflação. Ponto que a população vai ter perda de poder de compra. Então, a inflação real anual ela vai ser maior, dependendo da região, estado, e depende aí da questão aí. Mas a questão é que você vai ter um baixo de poder de compra da população. Basicamente, a população perde poder de compra. Então, o dinheiro que ela tem armazenado nos bancos perde seu valor. Principalmente se a taxa de juros for baixa, né? Pode investir em CDB, outras coisas, enfim. Numa taxa de juros alta, mas enfim, não vem o caso. O ponto é que esses setores aqui, eles estão lucrando ao desfavorecer a população. No fim, o governo pode pegar mais dinheiro, por exemplo. Ele tá basicamente... É um imposto. Isso daqui é basicamente o imposto invisível. Porque... Que imposto? Opa, voltei demais. O imposto é basicamente você arrecadar dinheiro das pessoas. Aqui é uma forma de arrecadação. Uma técnica bancária. Então, essa parte aqui de cima é beneficiada por isso. Isso é um fato. Não é uma questão de teoria econômica, isso aqui é um fato. Eu que não tem argumento contra isso. Mas aqui não é uma questão de eu acho, é fato, né? Então, antes da crise de 2008, alguns métodos foram usados para foram danosos e foram causas da crise também, além de juntar o setor de depósitos com o de investimentos, né? Basicamente dá um leverage maior para bancos. Nos Estados Unidos. Então, o commercial paper é uma forma de empréstimo de curto prazo. E você vai ver a queda dele na crise de 2008. Começou em 2007. Então, você tem a parte financeira aqui no setor financeiro em vermelho e o setor não financeiro. Então, você vê o uso de commercial paper descendo muito no mercado financeiro até antes do mercado não financeiro, né? Na manufatura, produção, indústria, etc. Tem um capital intensivo muito maior. Calendário de produção, etc. Então, o grande ponto é que tem uma forma de empréstimo de curto prazo que gerava mais expansão de crédito, caiu nesse tempo. Posteriormente, a gente vai ver que o Fed, ele basicamente, por conta dessa queda, ele vai tentar ajustar essa queda emprestando dinheiro tanto nos Estados Unidos quanto aqui é a quantidade que o Fed emprestou e tomou emprestado desde 2002 até 2018. Para ver que, principalmente na época de 2000, depois da crise, você vê uma quantidade de um pico de empréstimos, né? Que a gente vai ver como foi esse pico aqui em bilhões de dólares.
Você viu uma queda, e aí ele começou a mais pegar emprestado do que emprestar, por algumas razões, né? Você vê a quantidade de empréstimos tomados pelo Fed. E também isso aqui é associado a Ripple, tá? Que é uma forma também de empréstimo de curto prazo. E, por exemplo, compra de títulos por parte do Fed para gerar liquidez na economia. É uma forma de empréstimo de curto prazo. É, aqui você tem o crescimento dos ativos do Fed. Então, o Fed tem ativos que ele possui e passivos que ele tem que pagar. Então, aqui durante a crise financeira de 2008, durante sem tempo de crise e durante a pandemia, e você vê que os ativos do Fed cresceram ao longo dos anos, ao contrário do que eles diziam que iam fazer. Em documentários eles falam isso, né? Que o Fed disse depois da crise que iriam parar de ativos, mas eventualmente eles adquiriram mais. Depois decaiu, mas enfim. Isso é um problema, porque isso daqui permite o Fed injetar mais liquidez na economia posteriormente. Aqui, desde a crise de 2008, em azul a gente tem notas, certificados e títulos. Em azul, a gente tem Treasury Bills, do Tesouro Americano, em laranja. E você vê principalmente aqui em amarelo, chamado de Mortgage Backed Securities, que são instrumentos financeiros que têm base em mercado imobiliário, na promessa de pagamento imobiliário. Por exemplo, alguém compra uma casa, essa promessa de pagamento de 200 mil, por exemplo, na compra de uma casa, que vai financiar no banco, ele é um instrumento financeiro imobiliário que pode ser vendido nessa promessa de pagamento no exterior. Parte da crise de 2008 foi por isso. Você tem o que é chamado de quantitative easing, que é basicamente tu deixar dinheiro mais fácil para as pessoas depois da crise de 2008. Uma pausa aqui de compra de assets de 2014 até 2017. Durante a crise do Covid, você vê novamente compra de assets, em que você tem o que é chamado de quantitative easing, de certa forma. Você tem um crescimento de assets e possibilidade de injetar liquidez do Fed na economia, e depois chamado de quantitative tightening, que é o contrário do primeiro. Esse daqui é mais grana da economia. Esse daqui é uma contração de crédito para gerar menos, né? Basicamente essa é a ideia. Depois da crise eles proveram liquidez para a economia, que é a visão keynesiana, pós-keynesiana, né? A Keynes não tinha essa visão. O que o Fed fez não faz sentido no General Theory. Talvez o Keynes estivesse vivo, ele apoiasse, mas não sei, mas... Ou ele bateria as botas ao ver que essa teoria não funcionou, mas enfim. Aqui é a taxa de juros do Fed ao longo do tempo, desde 1962 até 2022. Então esse em preto é o Federal Funds, que é os fundos do Fed. Em azul é o título de 10 anos do Tesouro Americano. E aqui são títulos associados ao Moody, que é a agência de rating de empresas, né? Seria, por exemplo, falar uma empresa, o AA, ou um investimento, BBB, OBB, que é o score dessa empresa, né? Esse aqui é o maior score, tem notas menores de score. Tem toda uma matemática também por trás disso. E você vê os fundos tendo um declínio, né? Então, um aumento aqui durante a crise. Fundos do Fed. Porque essa parte é muito importante. Ponto de vista é que a taxa de juros tem um declínio pós-crise, né? Aqui são os total de empréstimos tomados do Fed ao longo do tempo. Você vê na crise de 2008 como foi extremamente maior. A gente vai ver por que disso e também na época do Covid. Isso aqui é do próprio site do Fed, tá? Empréstimos tomados, a gente vai ver com mais detalhes daí posteriormente na segunda aula. Então tudo isso aqui que eu tô mostrando, a gente vai ver posteriormente mais, mas o grande ponto é as atitudes do Fed, elas tentam minimizar crises através do uso dos seus ativos, capacidade de pegar empréstimos e dar empréstimos, como a gente vai ver posteriormente. Isso é um problema. Dinheiro depositado sob custódia de um banqueiro, para mudar de assunto, é, para todos os efeitos, dinheiro do banqueiro. Isso aqui, num caso legal, do inglês, do Fuller versus Hill e outros. Então, a decisão foi que o dinheiro depositado sob custódia de um banqueiro é, para todos os efeitos, dinheiro do banqueiro. Pode fazer com ele o que bem entender. Isso daqui foi de uma decisão legal deles. Você lê o livro do Jesus Huerta de Soto, que eu vou citar posteriormente,
sobre ciclos bancários e crédito, ele vai mostrar que ao longo da história isso seria abominável na economia romana, na economia grega, na economia medieval. Geralmente na economia inglesa, em avanços do século XIX, não, mas tem uma diferença, por exemplo, vamos supor, você quer depositar dinheiro. O que você quer é que o dinheiro fique guardado ali, quando você quiser, você vai lá e pega ele. Redenção do mesmo. Não tem assim, é, algo complexo nisso. De fato, do geral, as pessoas num tempo de paz normal, sem crise, mesmo menos de 20% não vai dar merda, porque você tem várias formas de gerar liquidez através de empréstimos por parte do banco. Não dá problema no geral isso. O problema é que não tem uma crise. E aí todo mundo se lasca, como na crise de 2008. Por isso que o governo teve que pagar para as empresas não falirem, para os bancos não falirem. Isso daqui não é uma decisão legal correta. Assim, ele pode fazer o que bem quiser com 90% do dinheiro que é depositado no banco. Ele pode. Assim, o futebol vai dizer depois. É que o banqueiro ele não vai pegar esse dinheiro e, por exemplo, comprar um iate, comprar uma mansão. E vai emprestar mais dinheiro para as pessoas. Aí a pessoa vai falar, nossa, mas isso gera mais empréstimos para as pessoas. Não, isso gera senhorinhagem. Isso gera lucro para os bancos associados a isso. Porém, depreciação da moeda, razões de utilidade marginal de dinheiro, ao longo do tempo. Isso gera concentrações de crédito ao longo do tempo. Como a gente viu até aqui. Eventualmente ele tem que contrair o crédito que ele emprestou. E é contraditório. Ele não é responsável perante o principal, em relação ao dinheiro, de o colocar em risco, se envolver em especulação arriscada. Ele não é obrigado a mantê-lo ou lidar com ele com propriedade de seu principal. Ou seja, contanto que ele consiga dar para as pessoas o que elas depositaram. Se ele quiser investir em títulos do Zimbábue, se tem, né? Ele pode. Né? Então, a questão é, quando você tem o setor de depósitos e investimentos juntos, que acabou depois, em 1933, nas Glass-Steagall Act americana, né? Então, em 1933, pós-crise da Grande Depressão, eles separaram do setor de depósitos e investimentos, porque eles viram que dá merda. Glass-Steagall Act. Então, nos anos 90, eles tiraram isso dos Estados Unidos no governo Clinton. Mas se permaneceu por muitos anos é porque realmente a Grande Depressão causou um efeito. Teve pessoas, eu não coloquei aqui, mas tem um artigo que fala sobre algumas desses falas contra e a favor por parte de senadores dos Estados Unidos na época. Essa lei foi repelida nos anos 90. Falaram contra essa questão. Que falaram, vocês não aprendem com a história de como juntar o setor de depósitos e investimentos criou uma crise nos Estados Unidos, demorou para se recuperar, causou crises, pessoas até se jogando prédios, né, por conta disso, né? Uma crise severa nos Estados Unidos financeira. Vocês querem voltar com isso? Alguns anos depois, crise de 2008. Então, é realmente um problema você juntar os dois. Né? Tem que ter um banco de depósitos, com que o depósito fica ali. Obviamente, a pessoa tem que pagar uma taxa, porque tem um custo para esse capital ficar alocado ali, ok? A gente ser gerenciado. Mas não deve ser investido dinheiro com aquilo, a não ser que a pessoa queira. Se a pessoa quer que o dinheiro que ela deposita no banco seja reinvestido, ela vai para um fundo de investimento, no próprio banco, talvez. Uma assessoria de investimentos, ela vai no hedge fund. Existe isso, tá? O problema é que todos os bancos de depósitos que existem no Brasil e no mundo, no geral, em bancos modernos, eles investem o dinheiro que as pessoas colocam ali. Só que o dinheiro não é deles. É um dinheiro, propriedade privada das pessoas. Isso que é inflação. Não é como. Se isso não causasse nenhum problema pra ninguém, tudo bem. Eu creio que não haveria nenhum problema, mas causa, né? O argumento de Lord Conterham e de todos os outros apologistas do sistema bancário de reservas fracionárias, no contexto inglês, de que o banqueiro apenas contrata a quantia de dinheiro, mas não a manutenção de dinheiro em caixa, e ignora o fato de que se todos os depositantes soubessem o que estava acontecendo e exercessem seus direitos simultaneamente, o banqueiro não teria a menor chance de honrar seu compromisso. Ou seja, ele tem 20%, vamos supor, do que é depositado no banco. A crise vai dar merda. Ele tem insolvência. Todo mundo hoje for no banco, qualquer banco que tirasse o dinheiro, não vai ter o suficiente. E esse é o problema.
no bank run numa crise econômica. Então ele é insolvente perpetuamente. Ou seja, ele não vai conseguir fazer o que que os seus depositantes requerem. Os bancos dos Estados Unidos não conseguiriam fazer isso na crise de 2008 caso o governo não pagasse, para eles não falirem. Além do fato que pessoas perderam dinheiro nesse processo já, né? Não lembro quanto exatamente, mas seria um colapso, cara, da economia. Um artigo que eu vou citar posteriormente, ele diz que, obviamente, a gente não pode saber o que aconteceria se os Estados Unidos não pagasse para bancos não falirem. Só Deus sabe. Mas com certeza seria uma crise muito, infinitamente maior. E quando o governo não conseguir ter dinheiro para pagar uma crise, né? Uma próxima crise que pode ter. Aí vai ter o Gota da Meirung, né? Tem um livro que eu escrevi que fala sobre isso. Em outras palavras, honrar os contratos e manter todo o sistema de reservas acionárias exige uma estrutura de ilusões, enganando seus depositantes. Para que acreditem que seu dinheiro está seguro, será honrado caso desejem resgatar esse dinheiro. Teve uma crise no Líbano, que tem até um vídeo no YouTube sobre, que uma mulher ela veio armada no banco, numa crise econômica no Líbano, para tirar o dinheiro que ela depositou. Ela veio com dois homens armados também. Cara, ela só queria o dinheiro que ela depositou ali, que ela tava precisando, sei lá. Os bancos não queriam dar. Por quê? Porque eles não têm. Na crise de 2008 eles não tinham, por exemplo. Todo o sistema de reservas acionárias, portanto, é construído sob engano. Na crise de 2008, e o pavio para fazer ela ser pior foi a falta de reservas. O Lehman Brothers não tinha. Merrill Lynch, eles não tinham reservas como bancos suficientes para lidar com uma crise, porque o problema em si não é o exposure de risco. Porque se o exposure de risco nas derivadas, CDOs, CDS, etc., dos subprimes, fosse só um problema do banco de investimentos, vamos supor, o banco de depósitos está separado dos investimentos. Então o risco do banco de investimentos seria só dele. Então, obviamente, a crise afetaria muito o mercado de crédito, etc. Mas não afetaria as pessoas muito, não se a sua capacidade de ter crédito. Empresas foram afetadas, mas seriam afetadas também. Porém, o problema é que quando você tem os dois juntos, as pessoas que depositam seu dinheiro, que não tem nada a ver com o banco em relação aos seus investimentos, também estão associadas a esse risco. Então, você beneficia os bancos, em todo o sistema que eu já citei anteriormente. Eu vou até voltar aqui. Beneficia os bancos, todo esse sistema. Ó, beneficia os bancos em todo esse sistema. Seja private equity, fundos de fundos, fundos mútuos, seguros, previdenciário, hedge funds. Beneficia tudo isso daqui, governo. Só que na merda a população se lasca. Bom, esse é o problema, né? Então, o engano tolerado pelo sistema jurídico. É uma questão legal isso daqui, não é uma questão nem econômica, é uma questão de direito econômico. Aí você pode perguntar, ok, esse livro foi escrito há alguns anos já. Também outros livros sobre o tema. Isso é permitido. Cara, já tinham críticos a esse sistema na época dos bancos ingleses que faziam isso no século XIX. Cara, pra citar até um cara que, obviamente, eu já falei contra ele no curso de História e Economia do canal. O próprio Marx fala contra isso no terceiro volume do Das Kapital. Então, pra citar a onça, o próprio Marx fala contra isso. Esse sistema bancário, porque ele conhecia muito o sistema bancário da época. O Marx não era nem um pouco sem conhecimento de economia e sistemas bancários. Ele sabia muito bem. Tanto escritos de econômicos, principalmente franceses e fisiocratas, e também o sistema bancário. Então, no Das Kapital, volume 3, vai ter uma parte só sobre sistemas bancários. E ele fala de forma totalmente correta, na maioria das coisas que ele fala. Volume 3. Então, apesar de todos os problemas dos 3 volumes do Das Kapital, o Capital, né? Que é a obra dele principal. Essa parte eu concordo na maioria das coisas que ele fala sobre setor bancário.
Ele fala contra a expansão de crédito da parte do setor bancário inglês. Então você vai ter o próprio originador do sistema, que nós somos contra, né, por a visão austríaca, obviamente, falando contra o sistema que é bem visto por keynesianos, etc. Às vezes contraditório para algumas pessoas, talvez. Então, por que os bancos não tratam como silos de grãos, né? Por que naquele caso que a gente viu legal nos silos de grãos, que os caras emitiam mais receitas que eles tinham de trigo, por que com dinheiro pode fazer isso? Com papel? Ou com lastro em moeda? Ou ouro também que faziam isso? A resposta reside em questões políticas, e não em considerações de justiça ou direito de propriedade. Como sugerido pelo renomeado historiador Arthur Nussbaum, ao afirmar que a visão contrária, um depósito bancário é um contrato de custódia e não dívida, imporia um fardo insuportável na atividade bancária. Isso daqui é um resumo de tudo que a gente vai falar. Isso aqui é a coisa mais simples da razão. E o governo e os bancos, todo o setor financeiro, é beneficiado em gerar expansão de crédito ex nihilo e senhoriagem, lucrando a custo da população e gerando imposto direto. Eles lucram com isso, crescem mais rápido, porque eles iam parar. A gente está falando de duas instituições fortes, o governo e o sistema financeiro. Bem, pense, vamos supor que você é um banqueiro no setor financeiro. Tu ganha bônus, etc, por performance, etc. Precisa de leverage no hedge fund para você ter mais resultados. Leverage bancário. Uma reserva 100%, tu não teria esse leverage. Tu teria uma contração de capital bem ferrenha. Teria que fazer produções de serviços. Teria até que ter investimentos muito mais focalizados atualmente. O leverage acabou. Então, pra que eles iriam contra reservas fracionárias? É simplesmente não tem sentido, não. Eles lucram com isso. A população se lasca e a economia se lasca. Então, é uma questão moral aqui. Né? É um fato. Assim, se houver 2 milhões de dinheiro vivo em uma sociedade, e as pessoas depositarem 1,2 milhões em bancos, o total de 2 milhões permanecerá o mesmo. A única diferença é que 800 mil continuarão sendo dinheiro vivo, enquanto 1,2 milhões circularão como recibos de depósito ao longo da economia. Aqui tudo normal. Aqui são casos de uma reserva 100%. Numa reserva 100%, tudo que é depositado é redimido pelo que é depositado. Acabou. Porém, numa reserva fracionária, que está no livro do Jesus Huerta de Soto, esse 0,1 é de 10%, tá? Esse C é igual a 10%. 0,1. O 0,5 seria 50% no livro dele, né? Aí você tem um valor aqui que é associado ao inflow de capital para o outflow de capital do banco, né? Quanto dinheiro sai dele, né? Nesse caso ele colocou aqui 0. Em relação a quanto dinheiro entra no banco e sai. Então, vamos supor que o outflow dele seja 0 e a gente tem reserva de 10%. Basicamente, o banco ele pode, numa economia com 1 milhão de dólares, aumentar isso para com 9 bancos emprestando entre si. Então, o banco não faz isso sozinho. Você tem 10 bancos, cada um empresta para si, cada um com 10% de ativos, perdão, de reservas acionárias. Ele transformou 1 milhão em 10 milhões usando reservas de 10%. Com outros bancos fazendo isso. Isso só funciona quando tem vários bancos fazendo isso ao mesmo tempo. Se um banco sozinho, estilo John Law, fazer isso, dá merda. Sempre deu merda ao longo da história. Porém, se todos os bancos fazem isso, internacionalmente, você tem empréstimos que a gente vai posteriormente internacionais associados a isso, tem uma liquidez que gera uma forma de processo continue, gerando inflação crônica. Apesar de que, através do avanço da tecnologia, etc., o sistema de produção, você tenha, mesmo com isso, você tem um poder de compra maior do que no passado. É um fato. Não é que a economia ela contrai na hora. Ela consegue ter isso daí. E você tem um time de investimento que é mais rápido, né? Você consegue fazer investimento mais rápido nesse sistema. Para eventualmente isso cria crises econômicas. Isso é um problema. Crises que vão ferrar geral. Que vão abaixar o poder de compra, que vão gerar inflação, que vão gerar
emprego, etc. Então você transformar 1 milhão em 10 milhões por uma técnica bancária, pra você simplesmente falar, quer saber? Não, quer saber, você quer 20 milhões? Todos os bancos. Vamos fazer assim. 0,05. Então agora C vai ser igual a 0,05. Caso C vai ser igual a, vamos supor, nesse caso eu vou colocar aqui melhor, 5%. C igual a 5%. Todos os bancos fazem isso e fazem todas as mesmas formas de empréstimos entre eles, etc. Shadow banking, etc, que eu não vou falar aqui. Agora você tem 20 milhões. Quer saber? Vamos 40? Vamos pegar 40? Então vamos colocar aqui 2,5%. Já entendeu? Uma escolha de porcentagem de reservas que você tem que ter no banco permite que você transforme 1 milhão em 40 milhões, se você quiser. Obviamente, se você pegar taxa de bancos ao redor do mundo, é no geral perto de 17 para 20%, tá? Em crise, normalmente o Fed ou coisas do tipo, ou alguns bancos centrais podem escolher esse daqui. O Fed já escolheu 0%, né? Mas normalmente nos bancos, normalmente por lei é perto de 20, né? É um fato. Mas em crises eles podem aumentar o tamanho da oferta de capital como mágica por simplesmente uma técnica bancária. Você acha que mente é imoral por parte do rei dele lucrar o custo da população para gastar mais? Ou, por exemplo, o rei poderia, vamos supor que ele tem 10 milhões de denários, né, no caso como moeda, denários. E ele quer falar, eu quero aumentar a minha quantidade de denários, eu vou misturar ouro com prata, ouro com alguma metal precioso, outros metais. Vamos supor que ele tira o valor da prata em 50%, vamos supor. 80%. Ou por 80%. Essa porcentagem que ele tirou de poder de compra da prata ou ouro, ele vai gastar inicialmente e gerar lucro através disso. Mas você vai ver os preços das coisas aumentando, porque tem abaixo da utilidade marginal de dinheiro. Então ele ferra todo mundo e ganha com isso. Essa é a mesma coisa que o governo e os bancos fazem hoje. Para terminar, eu quero citar, nessa aula, eu quero citar o caso da Argentina. Então, alguém pode falar, com razão, que já tentaram reserva 100% na Argentina e não deu certo. Isso é um fato. Então, aqui é relação na parte da Argentina da crise dos anos 90. Da baixa de inflação dos anos 90. Teve uma queda depois de uma inflação monstruosa na Argentina. O Brasil também teve mais ou menos um pouco da época. E a Argentina falou, quer saber? O cara chamado Domingo Cavalo, com 2 L's. Vamos pegar as técnicas, entre aspas, austríacas e aplicar. Então eles fizeram reserva de 100%, reduziram relações de custo de importação e exportação e várias questões do tipo. A inflação diminuiu de forma monstruosa, dá pra ver aqui, né? Tempo. Você vê que em 2002 teve outra crise. Como assim? Depois dessa deflação, houve uma inflação. Vamos lá. Tem alguns artigos que eu vou citar apenas. Tem o do Steven Hanke e do Schuller, sobre uma proposta de dolarização para a Argentina. E tem vibes associadas a essa daqui. Eles falam, no geral, dos artigos que eu vou citar, que a causa do porquê essa reserva de 100% deu errado na Argentina foi porque os custos associados ao governo não reduziram. E aí você teve uma queda de acesso a crédito por causa das reservas que foram deteriorando na Argentina. E eu vou explicar porquê, né? Eu li alguns artigos novos sobre isso que eu não tinha lido nessa questão. Tem outro do Nicolas Tchachanowski e do Javier sobre a mesma questão da dolarização. Eles também falam dessa crise também na Argentina, indiretamente. E um paper do Sebastian Pedro Salvia, de 2015, que ele fala ainda com mais detalhes. Então, aqui é um exemplo da relação de taxa de câmbio que foi fixada pelo Domingo Cavalo na época e os preços de produtos primários. Então você tem uma relação aí
entre preço, produtos nessa época, e a relação de taxa de câmbio que foi fixada em uma baixa de inflação. Porque você espera que o poder de compra aumente, certo? Só que o problema é que o governo em si da Argentina, ele ainda tinha um custo alto em relação à sua capacidade fiscal. E em várias razões vão gerar um problema em que, como eles não abaixaram os seus gastos, essa contração de crédito, porque agora você não pode expandir crédito, tem que ter reserva 100%, basicamente está gerando menos crédito na economia. O governo tinha que gastar menos, só que ele vai continuar gastando da mesma forma. E outras razões vão gerar problemas aqui. Vamos lá. Por fim, os fluxos de capital financeiro sofreram uma reversão, passando das economias emergentes para países capitalistas avançados. Isso significou uma redução de financiamento disponível para a Argentina. A receita líquida da moeda estrangeira via financiamento caiu em 25% em 1999. Despencou nos anos 2000 em 52%. Então a capacidade de pegar empréstimo por parte da Argentina, ela não tinha reservas. Então você vê, vamos supor, um país decide, tá dando merda no nosso país, vamos fazer reserva 100%, porque de fato esse é o melhor caminho para gerar menos inflação. Só que o problema é que você fez isso no mundo com dinheiro fiat, todo mundo faz expansão de crédito. Basicamente tem um bancos argentinos que eles não conseguem agora competir com os bancos internacionais, porque eles têm a expansão. E essa moeda não tem lastro em nada. Ainda é papel. Então, qual que é a vantagem que esse governo tem? E, além disso, você tem uns gastos de governo que estão sendo maiores. Né? Por mais que a moeda apreciasse. Estão diminuindo de quase 18,3 milhões para 8,6 milhões em relação a crédito estrangeiro, né, para o banco. Essa queda foi muito maior no setor privado, não financeiro. Ou seja, isso afetou o setor de manufatura e produção. Por isso, mesmo que a inflação diminuiu, por isso a inflação não é só um fenômeno monetário, como ele dizia, o preço de produtos aumentou. Ou seja, com a mesma renda, os argentinos não poderiam comprar tanto quanto queriam. 47,9% em 98 e 86% em 99. A queda do setor privado não financeiro. Em 2000, em comparação com 97, caindo 10,3 bilhões para 300 milhões de dólares. Né? Pra caramba, né? Obviamente isso gerou uma crise. A gente vê de forma clara aqui, né? Em 2002, 2001 para 2002, né? Aí teve manifestações, etc. E acabaram com essa doutrina do cavalo ali. Reserva 100%. A queda dos preços das exportações, a maior valorização do peso da Argentina e a redução do crédito externo impactaram negativamente a economia. E, obviamente, está tendo uma alta de preço, uma quantidade de crédito menor para empresas, e isso gera menos exportações, porque você não tem dinheiro para você comprar matéria-prima, para você gerar a produção para a Argentina, as empresas da Argentina venderem, né? Como todas as moedas são fiat atualmente, a paridade de valor do peso argentino em relação a dólares, por exemplo, etc., está com base na produção e serviços do país, das empresas do país. Então, se você não tem nenhuma valorização objetiva, entre aspas, do peso pelo que ele produz e exporta no exterior, basicamente ele perde seu valor, né? Internacionalmente. Então, o tanto que você consegue comprar em pesos, em dólares, por exemplo, diminui. A tendência de aumento de lucros durante a fase de expansão se inverteu. As margens de lucro de toda a economia saíram de 15,7%. Eu acho que o grande problema é que as pessoas não entendem que não é simples você gerar um sistema de reserva 100% e com lastro em ouro, mesmo se você tivesse reserva suficiente, num sistema atual inflacionário. Eu queria que até os bancos exteriores iriam boicotar você. Basicamente, tu tem acesso a menos crédito. Isso não é um benefício para eles. Então, basicamente, o sistema atual, todo mundo usa reservas fracionárias ao longo do mundo, em porcentagens diferentes, não beneficia aqueles que querem sair desse sistema. Então, mesmo se o Banco do Brasil hoje, por exemplo, vamos supor que o Banco Central decidisse acabar com reservas fracionárias, etc., ele não seria beneficiado. Pelo contrário, ia ter uma crise no Brasil se ele fizesse uma reserva 100%.
Seria diferente se tivesse um sistema de bancos privados, todas as moedas com lastro em ouro, e outras questões políticas do ponto de vista legislativo, né, na legislação, permitisse uma economia, empresas sem uma faca no seu pescoço em relação à sua produção, né? Você tem mais liberdade econômica em relação à produção, menos impostos, então você tem que contrair os impostos de forma enorme. Você precisa ter uma contração grande de impostos, principalmente de exportação e importação corporativos, de consumo, que as pessoas consumam. E, no geral, você tem que tirar crédito através de meios endógenos, né? Mas ainda assim criar uma capacidade de produção maior, do ponto de vista de legislação, né? Então, parte de direito pode afetar empresas, cara. Tipo, a legislação coloca um imposto muito alto na área que você está atuando, por exemplo, de eletrônicos. Importação de eletrônicos que você quer vender no Brasil. A empresa pode falir, cara, por uma questão legal, não econômica. Questão legal na legislação que te lasca. A legislação ela pode impactar a economia de forma muito grave, né? Às vezes as pessoas não entendem isso, elas querem. Vamos usar reserva 100%, mas tem que ter toda uma contração de custo. Foi o erro da Argentina não ter uma contração de custo, né? Você diminuir a folha salarial do governo, coisas inúteis, né? Então, sem essa contração, você vai dar merda. Aqui um exemplo em cinza do setor de investimento privado e os lucros desse setor, né, nesse tempo. Então, tem lucro. Só que mesmo assim, a relação de preços você vê que aumentou. Você tem uma relação em que as empresas elas deveriam prosperar, mas não prosperam. E a quantidade de crédito eventualmente diminui. Principalmente no 99 pra frente. Você vê os lucros diminuindo. Então, eventualmente deu merda. Você não tinha crédito para investimentos. Então, a empresa, por exemplo, você tinha um restaurante, você quer capital de giro. Tem acesso a capital de giro, porque as reservas são 100%. O governo continua gastando o mesmo. E o acesso a crédito é menor. Então, você entrar no certo que a reserva é 100% não é simples, não é fácil. Sem lastro em nada, por exemplo. Se fosse com lastro em ouro, o governo argentino não teria acesso a ouro suficiente, não poderia comprar ouro. Por exemplo, o Milênio compra ouro e simplesmente cria padrão ouro na Argentina. De onde você vai tirar esse ouro? De quem você vai comprar? A que preço? Não compensa. Em março de 2001, o governo impôs cortes nos gastos públicos com uma política de ajuste fracassada, defendida pelo ministro de Economia Ricardo Lopes. Nem chegou a ser implementada. Então, eles queriam reduzir custos, mas nem chegou a ser implementado. Os cortes foram derrotados pela resistência dos funcionários públicos e estudantes. Então, cara, dos anos 90, quando o Cavalo fez isso daí, o Domingo Cavalo fez essa contração de crédito, já deveria na hora ser aprovado cortes públicos, né, de gastos. Porque basicamente o grande problema central, não só ele, é que o governo gasta demais do que ele recebe, porque agora, ó, pensa, as reservas são 100%, certo? Significa que tem mais crédito disponível na economia. Ou seja, o dinheiro que o governo pode pegar de bancos é menos, certo? Eu vou voltar lá no começo. Então, pensa. O governo agora, a reserva 100%, ele tem menos crédito disponível, certo? Ou seja, ele tem que gastar menos. Se ele continua gastando a mesma coisa, do ponto de vista público, ele tem menos crédito. Como que ele vai pagar? É matemática pra criança isso daqui. Pô, a criança, você dá dinheiro pra criança, ela tem que saber o quanto que ela tem que gastar. Vamos supor que você dá o dinheiro pra criança, ela gastar lá na cantina durante uma semana. Ela sabe que se ela gastar tudo no primeiro dia, ela não vai comer nos próximos dias. Vai ter que administrar esse dinheiro. Uma criança entende isso, e não o Banco Central da Argentina e o governo argentino. Diante da ineficácia do Estado na gestão da crise argentina, as empresas precisavam de uma solução individual, ou seja, a proteção de seus interesses econômicos imediatos, por meio da retirada de investimentos. Então, da drenagem de reservas cambiais. Então, basicamente, você tem reservas caindo do governo, dos bancos, sem reservas, contração de crédito, o mercado de manufatura, etc., a parte não financeira se lascando,
primeiros dias de outubro iniciou-se uma grave corrida ao peso, com saques em massa de depósitos bancários e transferência para o exterior. Ou seja, você tem um outflow de dinheiro da Argentina. Ou seja, seus cofres públicos diminuíram. As pessoas estão tentando proteger seu capital, principalmente conversão em dólares. Ou seja, sem reserva, sem crédito, que a reserva é 100%, lascou. Mas tudo foi uma questão também de uma relação de custo, né? Você gastar mais do que você tem, a partir da Argentina. E uma questão que você está se baseando no papel e você tem bancos ao redor do mundo que não se beneficiam dessa contração cambial. É como se todos os países estivessem, mesmo que eles quisessem sair da merda, presos a isso. Esse problema não é facilmente resolvido. Por isso que, por exemplo, o Milley e outras pessoas propõem a dolarização e não voltar ao padrão ouro. Para voltar para o padrão ouro, seria melhor se um país mais forte do mundo, ou os países mais fortes do mundo, voltassem para o padrão ouro. Aí seria possível. Mas um pequeno país marginal, emergente, voltar para o padrão ouro sozinho, ele não teria ciente para isso, né? A crise política cresceu paralelamente à crise econômica. No quarto trimestre de 2001, a atividade econômica caiu para 9,5%, com quedas acentuadas na indústria, construção civil e setor financeiro. O FMI, para ajudar, né, cortou os créditos ao Estado argentino, especificando a fundos de depósito do sistema bancário, juntamente com a perda de reservas cambiais. Para que tu ia depositar num CDB da vida, não ia em certificados bancários, não ia apreciar. Então, basicamente, tu tem uma... Ninguém quer depositar na Argentina, nem os argentinos. Ninguém quer investir na Argentina. A Argentina não tem crédito, não tem grana. Esse foi o aumento da dívida com o site da professora Elisa Fernandes, nos anos 90 até 99. Você vê aqui a variação de PBI, inflação, balança comercial e dívida externa, né? Você vai dar para ver o crescimento de dívida externa ao longo do tempo, em relação a... E reservas caindo também. Tu teve uma baixa de inflação, você vê uma baixa de inflação, mas assim, ainda assim aumenta em preço de coisas. Prova que a inflação não é um fenômeno monetário. Assim se apenas, né? Se a sociedade começar... eu tô recitando o que eu falei anteriormente, né? 800 milhões em circulação com dinheiro em espécie e 1 milhão em circulação com recibo de depósito, e os bancos emitirem mais 1,17 milhões de recibos, pode aumentar a quantidade de dinheiro na sociedade para 3,7 milhões. Então o Rothbard está dizendo aqui, vamos supor que a economia tem 2 milhões de dólares. Uma técnica bancária, tu pode aumentar para 3,7 milhões de dólares, gerando inflação e senhorinhagem. Eles lucram com isso. É óbvio que reservas 100% são melhores. Mas o problema é que não é simples de você fazer isso atualmente. Principalmente em um país marginal. Então você vai ter problemas com isso. Tem que ser muito bem feito e com uma relação de custo em relação ao governo que não seja politicamente possível. Por exemplo, no Brasil, você acha que isso poderia ser possível? O Brasil ia falar, não, vamos cortar gastos do governo de forma crônica, impostos, etc. É porque menos impostos corporativos geram mais arrecadação, né? Um paradoxo. Mas, o ponto é que, por exemplo, no Brasil isso não seria politicamente possível. Mesmo se todo mundo ajustasse a isso, é uma questão jurídica, é uma questão legislativa, não só econômica. Não só o Banco Central falar, vamos acabar com o Banco Central, etc. Fazer isso. Não é uma questão econômica só, é uma questão legal, né? Jurídica. E basicamente todos os bancos do mundo estão na merda. E mesmo que eles quisessem sair da merda, não é tão simples. Óbvio que parte da inflação argentina veio da expansão de crédito. Tem que minar a expansão de crédito, mas a questão é como, quanto. Seria melhor uma reserva de 50%, 70%? De 100% é o ideal. 100% com padrão ouro. Mas é possível fazer isso em qualquer país? De forma a apreciar o valor da moeda nacional? A parte econômica é possível, a parte jurídica não. A parte legislativa. Você tem que reduzir custos. Porque o acesso a capital por parte do governo é menor, então ele tem que gastar menos. E você tem que criar uma legislação que permita mais liberdade econômica para empresas, do ponto de vista legal, né? E normalmente é difícil você fazer, né? Leva tempo para aprovação, etc. Então, o grande ponto é que reserva 100%, padrão ouro, elas só podem ser feitas
uma questão legal e econômica. Se você não tem os dois, você não tem nenhum. Você precisa da parte legal e econômica. É uma parte legal, né? Porque obviamente reservas estacionárias são imorais. Isso é um fato. E a inflação, isso é um fato. Mas não é tão simples assim se resolver. O caso da Argentina que eu quis mostrar é dizer que não é simples você, hoje em dia, sair do sistema de reservas estacionárias, mais que ele criam crises econômicas e inflação crônica no país, que abaixa o poder de compra das pessoas até mais pobres. Quem se lasca é quem ganha menos, né? Menos de 2.000, por exemplo. Tem uma baixa de poder de compra, inflação anual crônica, né? Ela não vai sair, nunca, perpetuamente. Então, vai ter um pouco de inflação que vai ser acima do normal em relação a uma contração de crédito. Então, por várias razões, isso não significa que o que a gente vai ver na próxima aula é uma coisa justa. Eu não creio que dolarização é uma forma de resolver o problema. O próprio dólar, por mais que seja uma moeda melhor, o real e etc., ele tá. Ele é uma moeda que tem relações de reservas estacionárias, etc. De injeção de liquidez. Então, medidas melhores, talvez, do ponto de vista legal, é reduzir ao máximo a exposição de crédito, e reduzir impostos, etc., cooperativas, etc., melhorar o mercado econômico, uma parte legal inicialmente. Você ter um mercado que é mais livre, com devidos processos legais, né? Gente, isso é importante, mas que é mais livre o suficiente para ela conseguir lucrar. Tem tarifas, impostos e cotas de exportação, etc., que podem ferir a empresa do ponto de vista de lucros, né? Então, não é uma questão legal apenas, é uma questão econômica. Não é uma questão econômica, é uma questão legal também. Os dois são relevantes aqui. Então, na próxima aula a gente vai ver mais das ações do Fed ao longo do tempo, como isso afetou a crise de 2008 americana.